Fala nação rubro-negra. A semana já começou pegando fogo nos bastidores do Flamengo e a notícia que caiu como uma bomba nessa segunda-feira é a desistência da contratação de Mike Johnston. Isso mesmo, depois de muita discussão interna, pressão de torcedores e um verdadeiro rebuliço político dentro do clube, o Flamengo resolveu recuar e não vai mais trazer o atacante escocês que atua na segunda divisão da Inglaterra. A informação surgiu no sábado quando foi divulgado que o clube estava muito próximo de fechar com o jogador, mas a reação foi imediata e negativa por parte de grande parte da torcida e também de membros influentes da política interna do clube. A questão principal que gerou toda essa movimentação contrária à contratação de Johnston foi o valor envolvido. Estamos falando de uma negociação que girava em torno de milhões de reais por um jogador que, sejamos sinceros, ainda não mostrou números consistentes para justificar esse investimento. O atacante tem 26 anos, acumula apenas 26 gols em toda a carreira e vem de uma temporada em que atuou em 41 jogos, sendo titular em 25 deles, marcando apenas 3 gols e distribuindo 5 assistências. Ou seja, nada que salte aos olhos. Nada que justifique o Flamengo, um clube com ambições continentais, gastar tanto em uma aposta. E esse é o ponto central da questão. O Flamengo até pode, e deve, apostar em jogadores promissores ou em nomes menos badalados que possam se transformar em grandes achados, como foi o caso de Pablo Mari em 2019. Mas toda aposta precisa vir dentro de um limite financeiro aceitável. O clube já teve experiências ruins com esse tipo de contratação. Basta lembrar do Juninho, que veio por 45 milhões de reais e até agora não conseguiu mostrar a que veio. Um jogador que ainda não engrenou e que virou símbolo de uma gestão de contratações que precisa ser mais criteriosa. E é por isso que no caso do Mike Johnston a reação foi tão imediata e forte. Não dava para aceitar mais uma aposta milionária sem respaldo técnico à altura. O clima dentro do clube ficou tenso. Conselheiros começaram a se movimentar, os grupos internos começaram a borbulhar e houve uma pressão gigantesca em cima do presidente BAP, que está respondendo pelo futebol do Flamengo. Internamente houve o que alguns chamaram de ebulição política. Diversos membros da base aliada ao dirigente se manifestaram contrários à negociação e a coisa ganhou uma proporção que se tornou insustentável. A pressão foi tamanha que no fim do domingo veio a notícia de que o Flamengo havia recuado. Inicialmente tentaram passar a versão de que o motivo do recuo seria um problema médico. Mas quem acompanha o dia a dia do clube sabe que isso não se sustenta. A última lesão do jogador foi em 2022. Ou seja, claramente essa desculpa não cola. O motivo verdadeiro foi a pressão e o clube entendeu que não dava para insistir num erro anunciado. E olha, não é que o Flamengo não possa errar, todo clube está sujeito a isso, mas o torcedor tem memória e tem voz. E a torcida do Mengão, como sempre, fez barulho e não aceitou calada a possibilidade de ver o clube investir pesado em um jogador com tão poucos predicados. É aquele velho ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Depois do que foi gasto em algumas contratações recentes que ainda não deram retorno, não dava para repetir a dose. A diretoria recuou, a negociação foi abortada e a página parece virada. Pelo menos por enquanto. Só que a história não para por aí. Quase que imediatamente após o anúncio do recuo em relação ao Mike Johnston, surgiu uma nova informação que balançou o noticiário rubro-negro: o Flamengo estaria negociando a contratação do meio-campista argentino Rodrigo de Paul. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais e gerou aquele misto de empolgação e desconfiança. Afinal, estamos falando de um jogador consagrado, campeão do mundo com a Argentina, titular do Atlético de Madrid, com mercado na Europa e ainda em alto nível. Seria uma contratação de impacto, daquelas que mudam o patamar do elenco. Mas aí vem o ponto até onde essa negociação é real. No domingo à tarde, quando a notícia começou a circular, tudo ainda era muito nebuloso. Nada estava certo. Nenhuma proposta oficial, nenhuma negociação concreta. Apenas rumores. E de repente, de domingo à tarde para a madrugada de segunda-feira, tudo pareceu evoluir muito rápido. Rápido até demais. E isso naturalmente levanta suspeitas. Será que essa notícia surgiu apenas para abafar o desgaste causado pela novela Mike Johnston? Será que o nome de Paul não foi jogado na mídia para acalmar os ânimos da torcida e mostrar que o clube também pensa grande? São perguntas que ficam no ar porque até agora não há nenhuma confirmação de que o Flamengo realmente tenha feito uma proposta formal pelo jogador.
O que se sabe é que o Atlético de Madrid estabeleceu o valor de 15 milhões de euros para liberar Depou e que a Inter Miami dos Estados Unidos entrou com força na disputa. E aí tem um detalhe importante: a forte amizade entre Lionel Messi e Rodrigo Depou. Os dois são muito próximos dentro e fora de campo e isso pode ser determinante para o destino do meia argentino. A Inter Miami já iniciou conversas diretas com o Atlético de Madrid e pelo que se comenta a tendência é que o negócio avance. A proximidade com Messi pesa e muito. Não é segredo para ninguém que Depou é um dos principais aliados do camisa 10 argentino dentro da seleção, aquele cara que vai pra briga, que protege, que joga junto com o coração. A ligação entre os dois pode acabar sendo o diferencial que vai levar o meia para o futebol norte-americano. Por isso, embora o nome tenha empolgado a torcida, é preciso ter os pés no chão. O cenário não é simples. A concorrência é forte, o jogador tem mercado e a preferência dele pode pesar. Não se trata apenas de dinheiro, mas também de projeto de liga, de estilo de vida. E nesse aspecto o Flamengo pode sair atrás. Não dá para ignorar que no momento o clube chegou meio atrasado nessa corrida. A Inter Miami já vinha negociando com o Atlético e o nome de Depou já estava nos planos dos americanos há mais tempo. O Flamengo apareceu no radar depois, talvez até como uma reação imediata à pressão que sofreu nos últimos dias. Isso não quer dizer que seja impossível, mas deixa tudo mais difícil. E enquanto a torcida tenta entender até onde vai essa história com Rodrigo Depou, outro nome conhecido da nação se prepara para se despedir oficialmente do clube. Gerson, o Coringa, está de malas prontas rumo à Rússia. O jogador deve embarcar nos próximos dias para se apresentar ao Zenit e com isso encerra mais um ciclo no Mengão. Curiosamente, até agora Gerson ainda não fez uma despedida formal nas redes sociais. Não apareceu no ninho do urubu para se despedir dos companheiros, não publicou nada oficial, nada emotivo. Mas nos bastidores a saída já é dada como certa e o próprio jogador já teria feito uma festa de despedida particular longe dos holofotes. A expectativa é que nos próximos dias Gerson quebre o silêncio e fale com a torcida. Ele é um jogador que tem identificação com o clube, que marcou época com grandes atuações e títulos importantes e certamente mereceria uma despedida à altura. Mesmo com algumas polêmicas recentes, o Coringa é parte importante da história recente do Flamengo e deixou sua marca com raça, entrega e futebol de alto nível. A torcida, claro, sempre cobra, sempre exige, mas também reconhece quem vestiu o manto com seriedade e paixão. Agora é aguardar para ver se ele vai se manifestar e dar um último adeus à nação rubro-negra como merece. E no meio de tudo isso o time segue treinando. A preparação continua firme para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai encarar o São Paulo no sábado em um confronto que promete ser intenso. A bola rola às 4:30 da tarde e a expectativa é de casa cheia, muito apoio da torcida e quem sabe mais uma grande atuação do time. Enquanto a diretoria se movimenta fora de campo dentro das quatro linhas, o objetivo é manter a regularidade, buscar mais 3 pontos e seguir firme na briga pelo título. Mengão não para, e a semana só está começando. E se dentro de campo a preparação segue intensa, fora dele o Flamengo continua lidando com um cenário complexo, cheio de expectativa e incertezas. A desistência de Mike Johnston abriu espaço para a diretoria repensar suas prioridades na janela de transferências. O torcedor, que já estava com a pulga atrás da orelha com a forma como algumas negociações vêm sendo conduzidas, agora espera mais critério, mais foco e principalmente mais sintonia com a realidade do clube. A lição que ficou é clara: não dá para sair contratando qualquer um por cifras milionárias sem que o jogador tenha uma entrega técnica minimamente compatível com o investimento. O Flamengo é gigante e precisa pensar grande, mas sem perder o senso de responsabilidade. Isso não significa que o clube deva parar de buscar reforços. Pelo contrário. O elenco ainda tem carências, especialmente pensando numa temporada longa com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente. O grupo é bom, tem qualidade, mas a margem para evolução ainda existe. É hora de olhar com atenção para o mercado, identificar oportunidades inteligentes e trazer nomes que possam chegar para resolver, não apenas para compor. A diretoria precisa agir com frieza, com planejamento e evitar ao máximo decisões precipitadas ou mal fundamentadas. E nesse cenário a relação com a torcida tem um papel crucial. O torcedor rubro-negro é exigente, é participativo e quando percebe que algo não está certo faz barulho, cobra, se posiciona.
Foi assim com Johnston, está sendo assim com as indefinições em torno de reforços e será sempre assim. E isso não é algo negativo, muito pelo contrário. Esse engajamento mostra a força da nação. Mostra que o Flamengo é sim muito mais que um clube. É uma paixão viva pulsante que não se cala diante de decisões questionáveis. O torcedor quer ser ouvido. Quer respeito. E quer acima de tudo um Flamengo à altura da sua grandeza. Enquanto as movimentações seguem nos bastidores, os jogadores que estão no elenco atual sabem que a cobrança vai continuar. O desempenho recente tem oscilado em alguns momentos e o técnico precisa ajustar detalhes para que o time consiga manter um padrão de excelência nos próximos confrontos. A temporada está em um ponto decisivo e perder pontos por desatenção ou falta de foco pode custar caro lá na frente. Cada rodada agora tem peso de final. Cada jogo é uma oportunidade de consolidar a liderança, de abrir vantagem ou de recuperar terreno perdido. E é justamente aí que entra a força do grupo, a liderança dos experientes e o comprometimento dos mais jovens. E falando em grupo, o clima interno também é algo que precisa ser constantemente monitorado. A saída de Gerson, por exemplo, é algo que pode mexer com a dinâmica do vestiário. Por mais que o elenco seja unido e profissional, perder um jogador identificado que tinha papel de liderança dentro e fora de campo sempre provoca algum tipo de impacto. Gerson era um desses caras que carregava a mística do Flamengo no sangue. Jogava com garra, com alma, com intensidade. Sua ausência será sentida especialmente nos jogos mais pegados, onde a personalidade dele fazia diferença. Agora a responsabilidade aumenta para os que ficam. Alguém vai precisar assumir esse protagonismo emocional, essa entrega contagiante. E esse protagonismo pode surgir de nomes que já estão por aqui, como também pode vir de novas contratações, desde que feitas com inteligência. O nome de Rodrigo de Paul, apesar de ainda parecer distante, seria um reforço que cairia como uma luva nesse cenário. Experiente, técnico vibrante e com uma bagagem de Copa do Mundo nas costas. Mas como a gente já comentou, não é um negócio simples. Requer mais que dinheiro. Requer time, influência e um pouco de sorte. Ainda assim, é positivo ver o Flamengo ao menos tentando se posicionar em grandes negociações, mesmo que elas não se concretizem. Isso mostra ambição. E ambição é algo que o clube nunca pode perder. Voltando ao que já está ao nosso alcance, o foco total agora é o confronto contra o São Paulo. Um jogo que sempre carrega um certo peso histórico e que promete ser complicado. O time paulista tem suas armas, vive um momento de crescimento e vai querer usar o fator casa para tentar surpreender. O Flamengo, por sua vez, precisa entrar com a postura que se espera de um postulante ao título. Marcar firme, atacar com velocidade e, acima de tudo, mostrar personalidade. É nesses jogos que a gente vê quem está pronto para ser campeão. Não basta só ter talento. Tem que ter atitude. A comissão técnica tem trabalhado forte na preparação da equipe. Nos treinos, o foco tem sido ajustar o posicionamento defensivo, evitar os erros bobos que às vezes aparecem e melhorar a efetividade ofensiva. Criar, o Flamengo sabe. O problema tem sido a tomada de decisão final, a finalização, o passe mais vertical. Esses detalhes fazem diferença. E corrigir isso agora é essencial. O elenco tem nomes capazes de desequilibrar. Bruno Henrique, Pedro Arrascaeta, Gerson, quando ainda estava, e outros que podem entrar muito bem. A questão é fazer esses talentos funcionarem juntos. Sincronizar o time. Fazer com que todos remem na mesma direção. E fora das quatro linhas, a expectativa também gira em torno da possível volta de Neymar ao futebol brasileiro. O nome do craque foi ventilado como possível presença no jogo contra o Flamengo, já que ele se recupera de lesão e poderia acompanhar o Santos na Vila Belmiro. Isso, claro, ainda é algo que depende de muitas variáveis, mas só a possibilidade já coloca uma dose extra de atenção sobre a partida. Afinal, Neymar é um nome que sempre atrai holofote, seja jogando ou não. E se ele aparecer por lá, mesmo que apenas como espectador, já será um ingrediente a mais nesse caldeirão que promete ferver no sábado. Enquanto isso, o trabalho segue. Os bastidores continuam fervendo, as decisões continuam sendo tomadas e o torcedor acompanha tudo com o olhar crítico de quem conhece o clube como ninguém. O Flamengo vive um momento de transição, de ajustes, e é natural que existam ruídos nesse processo.
Mas o importante é que as decisões futuras sejam tomadas com mais transparência, mais critério e mais conexão com o que o clube realmente precisa. Porque o Flamengo é muito maior do que qualquer dirigente, qualquer contratação isolada ou qualquer erro pontual. O Flamengo é uma instituição gigantesca movida por milhões de apaixonados que acompanham, cobram, vibram e acreditam. E essa fé da torcida, essa chama que nunca se apaga, é o que mantém o clube no topo. É o que empurra o time nos momentos difíceis, é o que transforma jogos comuns em espetáculos inesquecíveis. E é com essa energia que o Flamengo precisa seguir em frente. Com a força da arquibancada, com a garra dos jogadores, com a inteligência de quem planeja. Os desafios não vão parar. O campeonato é longo, a caminhada é dura. Mas o Flamengo, como sempre, vai com tudo. Porque aqui, meu amigo, não tem tempo ruim. Aqui é raça, é amor, é paixão. É Flamengo em estado puro. E se tem uma coisa que a história já mostrou é que quando o Flamengo joga a sério, joga para vencer. Porque aqui é sangue nos olhos e coração na ponta da chuteira. Vamos pra cima sempre. Porque esse é o nosso jeito. Esse é o nosso Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro podem estar prestes a ferver novamente com um possível movimento que, se concretizado, promete abalar o mercado da bola. Rumores recentes indicam que o Flamengo estaria sondando a situação de ninguém menos que Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras e peça-chave no elenco alviverde nos últimos anos. Embora ainda em estágio embrionário, as conversas estariam sendo conduzidas com cautela, longe dos holofotes, mas já geram expectativa e burburinho entre torcedores e comentaristas. Segundo fontes próximas aos bastidores da Gávea, o Flamengo estaria avaliando uma investida pesada pelo jogador, considerado um dos grandes nomes do futebol nacional. A ideia seria reforçar ainda mais o elenco rubro-negro com um meia de qualidade técnica refinada, visão de jogo apurada e que já demonstrou em diversas ocasiões sua capacidade de decidir partidas importantes. O nome de Veiga surge como uma possível solução para dar mais consistência criativa ao meio-campo, sobretudo em jogos decisivos da temporada. Do lado do Palmeiras, o clima ainda é de cautela. Embora Rafael Veiga seja considerado uma peça quase intocável no elenco de Abel Ferreira, o interesse do Flamengo, clube com alto poder financeiro e um projeto esportivo ambicioso, não passa despercebido. Internamente, especula-se que qualquer proposta oficial teria que ser muito robusta para sequer iniciar uma conversa. A multa contratual e o desejo do atleta também seriam determinantes para a evolução dessa possível negociação. Ainda não há confirmação de proposta formal, mas há quem diga que o Flamengo já tenha feito contatos preliminares para entender as condições de uma eventual transação. A proximidade da abertura da próxima janela de transferências pode aquecer ainda mais as tratativas e abrir espaço para avanços. A movimentação também levanta questionamentos sobre o futuro do elenco palmeirense e a capacidade do clube de segurar seus principais nomes diante do assédio de rivais diretos. Seja como for, a possível ida de Rafael Veiga para o Flamengo ainda está no campo das possibilidades, mas já causa frição nas redes sociais e entre os torcedores. Afinal, quando dois gigantes como Flamengo e Palmeiras se cruzam no mercado, o futebol brasileiro para assistir. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!